Olá, muito boa noite a todos. Aqui é Patrick Dorel e esse é o nosso programa Business 360. Um programa em que eu converso com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus do mundo dos negócios. E hoje o meu convidado especial é ele que é diretor executivo de Supply Chain, membro de Conselho de Administração de Empresas, MBA e consultor corporativo, o meu amigo Abramo Maidec. Abramo, muita satisfação, muito prazer ter você hoje aqui no nosso programa. Boa noite, Patrick, boa noite, telespectadores e internautas. É um enorme prazer estar participando desse seu programa, Business 360. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, a gente vai bater um papo sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, sobre as suas dicas para quem quer empreender, para quem quer fazer uma vida executiva, ter uma carreira de sucesso. Então, a minha primeira pergunta, Abramo, geralmente é relacionada ao empreendedorismo. E eu gostaria de perguntar para você, em sua opinião, qual é a importância do espírito empreendedor para quem busca ter uma carreira executiva bem-sucedida? Bom, na minha opinião, a gente parte do princípio de que você é uma empresa. Patrick Dorel S.A., Abramo Maidec S.A., os nossos telespectadores, internautas, seu nome S.A. Então você tem que cuidar do seu nome, da sua empresa. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que para você ter uma carreira de sucesso, você obviamente tem que fazer uma boa faculdade, seus cursos de pós-graduação, de MBA, de gestão de pessoas, gestão de conflito e uma série de outros cursos. E você tem que estar no lugar certo, na hora certa, aproveitar as oportunidades que a vida te dá, que as empresas te dão. Então você tem que aproveitar tudo isso, né? Então isso você vai construindo a sua carreira. Mas eu entendo também que existem 4 pontos fundamentais para que você tenha uma carreira de sucesso. Você tem que cuidar muito bem de 4 pilares: o mental, o espiritual, o físico e o emocional. Esses são os pilares que você tem que cuidar com muito carinho, para que você se fortaleça e que você tenha que você esteja bem para enfrentar os desafios. Mais ou menos como se fossem 4 departamentos numa empresa. Você disse que a sua vida, né, como executivo é mais ou menos como uma empresa, a vida de uma empresa. E tem 4 pilares, como se fossem 4 departamentos importantes numa empresa, no empreendimento. Se você fizer uma analogia, é exatamente isso, né? Então, o departamento financeiro, o departamento comercial, a área produtiva, o supply chain e a garantia de qualidade, todos os departamentos têm que trabalhar muito bem. Então, é uma analogia que eu faço. E trazendo isso, você tem que estar com um mental muito bom. Entendi. Sabe? Pensamento positivo, né? A tua parte física é a tua embalagem. O teu corpo é a tua embalagem. Então você tem que estar bem. Tem que estar praticando algum tipo de atividade para você estar bem fisicamente, né? A tua parte emocional é assim, emoções, eu acho que sentir emoções é uma coisa mais maravilhosa que tem. Mas em determinado momento, a cabeça está acima do coração para que a razão domine os sentimentos, né? Legal. Então eu acho que de vez em quando você tem que ter mais razão do que emoção, né? Então, e a parte espiritual, independente da sua fé, você tem que estar bem com a parte espiritual, sabe? Porque quando a gente deixa de acreditar em alguma coisa, começa a ficar um pouco complicado. Claro. Imagine agora o que a gente tem passado nessa pandemia, né? Você falou do equilíbrio, né? As 4 áreas, esses 4 pilares que você mencionou, que estejam em equilíbrio para que você, SA, né? Você funcione bem e você meio que se auto-empreenda, um autoempreendimento. Um autoempreendimento, é isso. E a gente, fazendo um gancho com o que você falou, do emocional, a época que nós estamos passando, né? A mudança que essa pandemia global trouxe para esses aspectos, para os 4 aspectos que você falou, tanto mental, emocional, espiritual e físico. Os 4 me parece que foram severamente
afetados nessa pandemia, não tem como, né? Não tenha dúvida, isso surgiu, é uma pandemia, é uma coisa global, então não tem como. Imagine você que vai todo dia para o seu escritório, com a tua vida regrada, tudo certinho, mais ou menos como você está no piloto automático. Né? Todo dia bonitinho, fazendo todo o seu trabalho, e de repente o piloto sumiu, né? Mais ou menos assim, né? Então a tua vida mudou, aí você passa a trabalhar em casa você tem filhos, você tem a esposa, você tem a rotina da casa, agora você tem a rotina do teu trabalho. Exato. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que tudo isso afetou de forma drástica a parte mental, a parte espiritual, a parte emocional e parte física das pessoas. E o que a gente tem que fazer é trabalhar cada uma delas, né? Então eu acho assim, honestamente falando, é difícil equilibrar tudo isso. Sabe? Eu não tenho dúvida que não é fácil. Falar é muito fácil, mas a gente tem formas também de buscar ajuda, né? Então você tem formas de buscar ajuda. Se você está com problema, se você tem que melhorar a sua parte física, você vai buscar uma academia ou fazer um personal trainer, vai no parque correr, quando for possível, e assim sucessivamente, né? As pessoas que ficaram um pouco mais abaladas mentalmente, emocionalmente, procurar ajuda de psicólogos, eu acho que isso é importante. Mas, voltando ao tema que você me perguntou, então, além de toda essa parte que você tem que estudar, você tem que se preparar para aproveitar a oportunidade quando ela surgir, esses pilares eles são extremamente importantes para que você se mantenha equilibrado em todos esses quatro que eu comentei. Competitivo, né? Como executivo, porque a trajetória nossa como executivo é como uma vida de uma empresa. Você tem que se manter competitivo, você tem que enfrentar os obstáculos. Então, se autoempreender, né? Mais uma vez, como você falou, né? Patrick Dorel, S.A., Abramo Maidec, S.A., o espírito empreendedor, que é um dos temas do nosso programa, para a vida executiva, muito, muito importante, né? Sem dúvida. Eu diria que uma das tendências também na vida executiva é buscar aqueles profissionais e até incentivar a carreira de profissionais que tenham esse espírito empreendedor, porque o espírito empreendedor traz disciplina, organização, buscar metas, tudo que é muito importante para o executivo também, né? Eu concordo em gênero, número e grau com você. Maravilha. Eu acho que isso é fundamental. E às vezes, Abramo, você está lendo alguma coisa? Eu até comentei. Legal. Né, eu estava lendo um livro, Psicologia da Alma, de um indiano chamado Joshua David Stone. Legal. Super interessante, um livro que te ajuda a entender um pouco esses pilares e te fortalece de alguma forma. Então acho que nesse momento de pandemia, assim, né? Graças a Deus está acabando essa pandemia, mas de qualquer forma é importante. Olha aí, pessoal, uma dica, a primeira dica do Abramo, vai falar para a câmera dele lá, como é o livro, repito. A Psicologia da Alma, de Joshua David Stone. Fala um pouco sobre esses pilares, o equilíbrio, como você encontrar a melhor forma de prosseguir na sua carreira. É isso Legal. aí. Maravilha. Maravilha. Show de bola. A gente já fez um link, então, importante, empreendedorismo para a vida executiva. Bom, agora, o seu currículo, ele é muito vasto. Você tem um escopo bastante grande de atividades, experiências, né? A gente, só de eu fazer a sua apresentação aqui, no mínimo 4 atividades e funções que você teve a oportunidade de passar na sua vida executiva, e eu queria que você pudesse contar um pouco da sua trajetória, desde quando você iniciou, né? O Abramo, ele é paulistano, é nascido em São Paulo? Nascido em São Paulo. Paulistano, então desde os primórdios, quando ele começou, até se tornar um alto executivo, diretor executivo de supply chain, membro de conselho de administração, uma longa jornada aí. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória. Legal, com prazer. Você sabe que a minha trajetória foi assim, né, Patrick? Tem gente que se programa, né? Termina os estudos, né? Termina o ensino médio, essas coisas, e fala, bom, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, então vai para uma faculdade de Direito, vai para uma faculdade de Medicina e tal. Eu, como comecei jovem, eu comecei aos 14 anos. E no meu tempo lá atrás, a gente começava como office boy. Então eu comecei como office boy numa empresa siderúrgica, numa grande empresa siderúrgica. São Paulo mesmo? Em São Paulo Legal. mesmo. A empresa se chamava Aços Anhanguera, era uma empresa muito grande na época, a primeira em aços especiais, era uma empresa bastante grande. Comecei como office boy, mas rapidamente fui promovido, né?
e fui trabalhar 2 anos, um ano e pouco depois já estava trabalhando no departamento de importação e exportação. Legal, interessante. Então, segui a minha carreira com importação e exportação naquela época, tempo da Cassex, ficar 4, 5, 6, 7, 8 horas na fila para conseguir uma guia de importação. Hoje é muito mais fácil, né? Nossa. Mas era super difícil, você ficava horas e mais horas para dar entrada nas guias, né? E acompanhava o processo durante meses para poder ter uma guia de importação, às vezes, né? Então, segui como office boy, fiquei 12 anos nessa empresa. Bastante tempo. Bastante tempo e trabalhando em importação e exportação, você acaba aprendendo bastante coisa. O primeiro departamento já foi esse, importação e exportação, que depois você vai explicar um pouco do conceito, mas estaria dentro do conceito de supply chain já. Sem né? dúvida nenhuma. Nem se falava de conceito naquela época, mas é seria isso hoje. mesmo. É isso mesmo. Aí eu fiquei longos 12 anos na Aços Anhanguera, aprendi bastante. Saí da Aços Anhanguera e fui para uma empresa alemã, a Höchst Química e Farmacêutica. Né? A Höchst era uma empresa bastante grande. Na época, você tinha 3 grandes gigantes alemãs, são 3 grandes empresas alemãs, 3 gigantes, a Basf, a Bayer e a Höchst. Né? A mais conhecida, a Bayer, Basf, bastante conhecida, porque até tem produtos de consumo, né, com essa marca. Uhum. A Höchst, não sei se tem produtos de consumo ou tinha na época, então ela era menos conhecida, mas tão grande e tão importante quanto. Né? Na parte farmacêutica você tinha Novalgina, essas coisas. Novalgina, Lasix. Hoje, na verdade, ela virou Aventis, que depois virou Sanofi, hoje é Sanofi Aventis. Né? E fui para lá para trabalhar também na área de importação e exportação. Já pela experiência que você já estava Já pela experiência da Aços Anhanguera. Trabalhei, depois fiquei lá por 8 anos, mas nos últimos 2 anos fui trabalhar na área de planejamento de matérias-primas. Então, um planejamento muito próximo de produção. Né? Então, trabalhei. Depois de 8 anos fui convidado por um amigo, dono de uma empresa química, para montar o departamento de compras e o departamento de importação e exportação para ele. Você já estava aí num nível supervisão gerencial? Já era uma supervisão, coordenação. Já tinha pessoas reportando? Já tinha pessoas se reportando a mim. Então fui para essa empresa, montei o departamento de comércio exterior para ele, departamento de compras. Ela chama Mega Indústria Química. Em São Paulo também? Em São Paulo também. 3 anos depois, a Höchst me convidou para retornar para a Höchst, né? Vou retornar à empresa, só que já ir na Höchst do Selvet, que era o braço veterinário da empresa. Interessante. Então voltei para trabalhar na Höchst e já para implementar no final da década de 90, 98, para implementar os conceitos já de supply chain. Aí já estava começando essa definição. Já começou, depois eu explico um pouquinho melhor, posso explicar, mas já começou o conceito de supply. Fiquei por 2 anos trabalhando, nós fomos vendidos para uma empresa holandesa chamada Intervet, e eu me tornei já gerente executivo de supply chain. Depois disso, num período de 2006, mais ou menos, eu fui trabalhar na Holanda. Ah, que legal. Fui convidado a trabalhar na Holanda como diretor global de compras. Aí foi sua primeira posição como diretor mesmo, já no comitê. Isso, e aí fui para a Holanda trabalhar com essa posição de global, legal. Mas continuei sendo o responsável pelo Brasil. Então fazia meio que essa ponte aérea, Amsterdã-São Paulo, ótimo. Uma ponte aérea interessante até, então eu fui em São Paulo. Gostou de Amsterdã? O que você achou da cidade? Maravilhosa. Maravilhosa. Eles são festivos, os holandeses. Muito interessante. A Holanda é um país interessante, muito pequeno, bom. Mas muito rico em termos de cultura também, o jeito deles são festivos, né? Legal. O pessoal culto, é muito legal. E aí fiquei por 2 anos trabalhando como responsável. Uma das minhas funções era desenvolver os mercados emergentes, como China, Índia. Então eu era o responsável por desenvolver novos fornecedores desses países. Viajava muito. Viajava China, Índia, todos os países. A gente tinha muitas plantas, né, espalhadas pela Europa, e a minha responsabilidade era elaborar e fechar grandes contratos para suprir todos esses sites espalhados pela Europa. Pergunta, nessa época já se falou de Índia, de China, do conceito de BRICS, quer dizer, Brasil, Rússia, já começava a se falar? Já se falava sim, se falava sim, o conceito de BRICS. E aí, bom, fiquei na Holanda, fomos vendidos novamente, né, para um grupo americano chamado Schering-Plough. Multinacional enorme. Multinacional enorme, eu estava na Holanda nesse período.
Aí depois de um ano de negociação quase, eu voltei ao Brasil e assumi uma posição de CMO, que nós chamamos de Contract Manufacturing Outsourcing, que eu era responsável por terceirizações na América Latina inteira, então era uma posição para a América Latina, e continuei ainda como responsável por toda a parte de suprimentos, toda a parte de logística Brasil. Eu imagino a quantidade de milhas que você não acumulou nesse período todo. Olha, né? deu para viajar um pouco com as milhas. Bom, e depois voltei, a empresa foi vendida novamente, depois de 2 anos, para o grupo Merck Sharp Dome. Outra gigante farmacêutica americana. Eu continuei na posição como responsável para a América Latina e depois de 2 anos saí, né, para ser também um head de supply chain numa empresa chamada Biolab, uma farmacêutica. Essa nacional? Nacional. Enorme também, bem conhecida. Também, uma grande empresa farmacêutica brasileira. Depois de um tempo saí como diretor, fui para uma empresa americana chamada Paul Corporation, para assumir uma posição na América Latina. Legal. E assim vou indo, e depois, por último, nos últimos 5 anos, até o final de 19, que eu ainda estava trabalhando na área corporativa, em empresa, trabalhei num grupo chamado Grupo Adeste, que é um grupo brasileiro, na época com 8 empresas, com foco em alimentos, farmacêutica, PET e cabos de alta tecnologia, como diretor executivo de supply chain. Então, essa é a minha carreira. Uma coisa importante que eu sempre comento, às vezes com as pessoas vêm falar comigo, do imediatismo, né? Eu acho que assim, tem que ter um pouco de paciência. Então, eu me tornei um gerente executivo aos 38 anos. Né? Então, às vezes, as pessoas, a gente vê hoje o imediatismo, então eu acho que tem que ter um pouco de calma, né? Porque às vezes você não tem tantas vagas disponíveis nas empresas assim, então as pessoas são um pouco imediatistas. Tem que ter um pouco de calma, se preparar, né? Essa é uma dica muito legal que você está dando, porque os tempos mudaram e realmente o que você está falando é fato, né? As pessoas hoje se formam e têm esse senso de urgência de se tornarem executivos no sentido de gestores muito rapidamente. E para se tornar um executivo eficaz, você precisa de experiência corporativa, mas você precisa um pouco de maturidade pessoal também, né? Você no início do nosso programa, você pontuou bem os pilares, né? Então, para você ter um sucesso, o mental, o emocional, o espiritual e o físico tem que estar bem equilibrados e operando em alto nível. Alguns desses pilares, quer dizer, a estabilidade, a maturidade mental, emocional, espiritual, demora um pouco de tempo mesmo. Não tem como você acelerar alguns processos de amadurecimento. Então, esse ponto que você está dando como dica é excepcional. Porque nós vivemos hoje uma outra época, que é a época digital, onde tudo acontece mais rápido, e as pessoas com esse senso de urgência de crescerem muito rápido também. Que é legal. É legal. A gente está falando de meritocracia e crescer por resultados, mas a maturidade pessoal tem que estar alinhada com essas competências que você vai adquirindo, né? Então, muito bacana a sua dica. Paciência um pouco. Deixe a sua trajetória acontecer com naturalidade também, né? Se prepare para tudo isso. Foi a primeira pergunta que você me fez. Então, você tem que estar preparado para tudo isso, para a hora que essa oportunidade surgir, você seja capacitado para fazer aquilo, seja o escolhido e possa dar uma resposta positiva. Sim. Mas, assim, o imediatismo às vezes atrapalha um pouco, né? Então, eu acho que esse é o caminho, você trilhar o seu caminho, mas com um pouco de paciência, se preparar bem, para que você tenha um sucesso, né? Então, essa foi a minha carreira, né? E hoje sou um consultor, sou um conselheiro de empresas, né? Legal isso, porque toda essa tua experiência corporativa trouxe você uma decisão e a um passo de se preparar o que seria talvez na carreira executiva o ponto alto, o máximo, membro de conselho de administração, né? Participar de conselhos, porque toda a tua experiência pode ser bem valorosa, importante para as outras empresas, né? Você sabe que o ano passado eu fiz um curso no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, que sobre
sobre conselho, né? Então é extremamente você estar preparado para ser um conselheiro. Sim. Né? Então você tem que se preparar, você tem toda a sua carreira. É óbvio que hoje os conselhos das empresas estão buscando também jovens, porque você também tem que ter jovens, Sim. porque vem com uma outra cabeça, Dinamismo do imediatismo, mercado. dinamismo, força, né? Toda essa parte digital. É super importante, Sim. isso tem que estar Startups, dentro da empresa. Isso, a empresa tem que ser assim, ela Sim. tem que estar digitalizada e tal. Sim. Todos esses canais têm que funcionar muito bem. Mas é importante também um pouco da experiência, né? Sim. Porque... Um pouco não, muito importante. Ela na hora dos momentos mais difíceis, assim, você já pode ter passado por uma situação Sim. muito parecida e isso te dá assim, um embasamento importante para você tomar uma decisão. Como a gente brinca assim, pisar no freio, né? Vamos com calma. Aqui não, vamos acelerar um pouco mais. Sim, né? sim. Eu acho que esse mix, e o mix é sempre importante, né? Eu acho que essa diversidade que existe hoje nas empresas, esse mix de jovem com pessoas mais velhas, né? Eu sempre brinco assim, as empresas precisam ter os Serginhos e os Serjões. Boa. Tem que ter tudo isso, né? Porque é importante essa diversidade. Não, maravilhoso. Isso é mais uma coisa que... Você sabe quando eu idealizei esse programa, uma das coisas que eu falo em todo o programa é trazer um pouquinho a inspiração para as pessoas. Então, as pessoas que estão nos assistindo e vendo uma trajetória de sucesso como a sua, com certeza vão encontrar aí pontos de conexão e, poxa, o que ele está falando eu já passei. E inspiração, quer dizer. Então, escutando a tua trajetória, tudo que você passou, e você vai falar bem mais, algumas dicas que eu vou pedir para você depois falar para os nossos telespectadores, mas se identificarem e se inspirarem, porque a inspiração é que faz mover também as pessoas a tomarem as decisões. Olha, eu quero fazer uma carreira executiva, eu sei que eu vou precisar conviver fora da minha zona de conforto muitas vezes. Imagina você saindo do Brasil, morando na Europa, uma cultura totalmente diferente, depois voltando, tendo que fazer a gestão de pessoas que têm culturas totalmente diferentes de você. Eu imagino o desafio, né? E aí eu já queria fazer uma próxima pergunta que tem a ver com a própria, com o próprio conceito da sua área, onde você passou o maior tempo na sua vida executiva, que é o que afinal, né, é supply chain. A gente tem aqui telespectadores que são experts, grandes executivos, e tem pessoas que não têm esse conceito tão claro ainda. E você meio que viu esse conceito surgindo, né, na sua carreira e hoje é um expert, é um diretor executivo de supply chain. Então, o que é supply chain e qual é a sua importância para as empresas? Bom, supply chain é cadeia de suprimentos, numa tradução livre, assim, tal, uma tradução. O supply chain é um conceito que foi criado em meados da década de 90 e ele veio, digamos assim, mais aqui para o Brasil, para a América do Sul, no final da década de 90. Então, o que é o supply? Na verdade, ele foi criado para você sincronizar algumas áreas da empresa. Então, você tem a área comercial, você tem a área produtiva, você tem a área financeira, e essas áreas, no passado, trabalhavam isoladamente. Ou tinha uma conexão muito pequena para tudo isso. Então, quando se criou esse conceito, foi para permear, para você navegar entre essas áreas, né? Então, você, com a área comercial, por exemplo, você ter um bom forecast de vendas, quer dizer, um bom planejamento de vendas, um bom planejamento da área produtiva, um bom controle financeiro, né? Sim. Então, porque assim, a área comercial, ela quer vender, e ela está certa, a empresa vive de venda, né? Então ela tem que vender. A área produtiva quer produzir, uma fábrica parada é um problema, não pode, né? A área financeira grita lá para você assim, ó, não gasta muito, que estoque é dinheiro, né? E o supply chain veio para organizar tudo isso, ou para, de uma forma assim, colocar de uma forma mais organizada tudo isso, né? Para que as empresas não sejam umas empresas como um tema que a gente pode falar depois, que é a empresa caótica, né? Que é o caos com uma certa ordem, né? Um termo caótico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para você fazer com que os departamentos
se conversem. Sintonia. Então foi criado, por exemplo, quando foi criado o supply chain, começou-se a criar essas reuniões de supply chain, né? O S&OP, S&OP é Sales, Inventory, Operation, né? Que é vendas, inventário e operação. Algumas empresas tiram o I de inventário, fica vendas e operação, S&OP. Então, onde você colocava todo mundo numa sala, mensalmente, e você discutia tudo isso, né? Pedia para a área comercial um bom forecast de venda, um bom plano de venda, né? E com isso você tinha nas mãos o material que você precisava comprar, as matérias-primas, embalagens, aí você passa isso para a área produtiva, você fazia um planejamento. Área produtiva, você tem que produzir esses produtos, porque são esses produtos que a área comercial vai vender, são esses produtos que trazem uma margem importante para a companhia. Né? Não é produzir por produzir, vamos produzir aquilo que vendas quer vender, e vendas precisa vender os produtos que têm boa margem para a companhia. Tem uma frase que você usa várias vezes, eu já vi você falando, a gente começa a ganhar dinheiro nas compras, comprando. Sem dúvida bem. nenhuma, se você tem que comprar bem, o primeiro momento que você começa a ganhar dinheiro é comprando bem, com bom planejamento você compra bem. Né? E a área financeira, ela participa das reuniões porque é dali que sai o dinheiro, então você precisa, assim, estou falando de uma forma bastante simplória, então o supply chain foi sendo criado, foi criado para você navegar nessas áreas e, obviamente, outras áreas. Por exemplo, garantia de qualidade. Né? A área de garantia de qualidade é a área que homologa um fornecedor, né? A área que avalia todos os documentos, certificações que um fornecedor tem, que vai até o local, homologa o fornecedor fisicamente, faz as suas auditorias, a área de controle de qualidade, são todas áreas, que eu chamo de satélites, que ficam aqui. Todo mundo é importante dentro da companhia. Né? E quando você tem uma área de supply chain, você precisa aprender isso eu posso falar para os nossos telespectadores. Se você pretende trabalhar na área de supply chain, você tem que saber navegar, você tem que saber se relacionar muito bem, porque você vai falar com muitas áreas dentro da companhia. Então, isso é extremamente importante para um profissional. Né? Então, o conceito foi criado para isso, não só para isso, mas para navegar entre essas áreas, para dar resultados, né? Para criar uma série de KPIs. Na parte de logística, por exemplo, você tem uma série de KPIs, a OTIF, que é a On Time in Full, né? Para saber se você está entregando todo o produto, o pedido correto, no prazo correto. Quer dizer, então a área de supply chain, ela integra tudo isso. Integra tudo isso. E você lembrou muito bem. Olha a quantidade de departamentos que ela engloba, né? Compras, planejamento, produção, tem contato com vendas. Cada profissional, cada executivo dessa área possivelmente tem um perfil diferente profissional. E você, como supply chain, tem que integrar todos eles, né? E orquestrar, vamos dizer assim, modular, sintonizar todos eles. Porque uma empresa, como você bem falou, é essa conexão perfeita onde todas as áreas funcionam bem. Né? E você percebe, Patrick, que a área de supply chain está envolvida. Tudo. Do início ao fim. Sim. Porque começa-se pela área comercial, que vai vender, aí a gente começa a discutir com produção, começa a discutir com a área financeira, com garantia de qualidade, com controle de qualidade, com a área jurídica para os contratos, etc, etc, etc. E é você, na parte logística, que vai entregar para o seu cliente final, ou para um distribuidor. Então você está do início ao fim. Então é extremamente importante que você navegue em todos os departamentos com uma mente aberta, sendo equilibrado, porque são áreas... a gente sempre brinca nas empresas, né, que a hora que você não tiver uma discussão entre comercial, produção, financeira, tudo, apaga a luz e acaba a empresa. A empresa está morta, não é? Está morta. Mas o que você precisa é manter tudo isso de uma forma equilibrada. Né, para que não falte o produto final para o nosso cliente. Né? Então, você imagina o papel de supply chain agora durante a pandemia. Meu Deus. Né? Você pode citar uma série de exemplos aí, de problemas que a gente viu, né, nos noticiários. Então, é extremamente... A área de supply chain trabalhou e tem trabalhado, se desdobra muito para poder atender o cliente final, que às vezes você nem está ali no supermercado, você compra um determinado produto, você não tem nem ideia do que aconteceu lá atrás para que esse produto chegasse até a gôndola, até o supermercado. Extremamente estratégica a área de supply chain, cada vez mais, vamos dizer assim. E
Ouvindo um pouco dessa sua explicação sobre supply chain, a quantidade de áreas que envolve e a quantidade de pessoas de perfis diferentes, né, só dentro do escopo de supply chain, eu já queria fazer o link com a próxima pergunta, que é sobre o seu estilo de liderança. Você é um alto executivo, diretor executivo de supply chain. Ao longo de sua carreira de sucesso, com certeza liderou diferentes estilos de pessoas, e perfis e personalidades. E uma empresa é feita de pessoas, e qualquer executivo que tenha chegado a um elevado patamar, eu diria, salvo raríssimas exceções, tem que desenvolver um estilo de liderança bastante eficaz e bom e que funcione. Então, eu queria saber de você qual é o seu estilo de liderança. Bom, eu me considero de um estilo democrático, né? Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar em equipe, trabalho em equipe, gosto de ouvir opiniões diferentes. Eu acho que dar oportunidade para que as pessoas se pronunciem, discutir tudo isso. Então, eu vejo isso de uma forma muito democrática. Eu tenho absoluta certeza disso. Aquele chefe que só eu sei, eu que determino tudo, eu que sei tudo, isso já faz muito tempo que já faz parte do passado. Né? Não vai ter tanto... esse tipo de chefe não vai aparecer mais tanto nas empresas, talvez. Esse que quer ter sempre a razão e faz acontecer por ele mesmo. Eu penso assim, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ambientes positivos. Eu acho que você manter o equilíbrio, né? Porque a gente passa tanto tempo dentro... Agora não, mais por causa da pandemia a gente está nesse processo, mas você passa um período da sua vida muito grande dentro dos escritórios, né? A maior parte, para 8, 9, 10 horas. Então, exatamente. Então, se você não tem um ambiente positivo, se você não for uma pessoa aberta à discussão, poxa, fica um ambiente extremamente difícil, né? Então, eu tenho por característica isso. Eu sou um liberal, um democrata. Eu gosto de ouvir opiniões, discuto com as pessoas, procuro... sempre que tiver que elogiar, isso não é um jargão não, mas eu elogio em público, e se tiver que colocar o trem nos trilhos, a gente coloca também, mas de uma forma respeitosa, né? E às vezes não precisa ser na frente de todo mundo, você chama, explica. Olha que interessante, pessoal, a dica dele, quando for elogiar, pode elogiar em público, na frente de outros, mas quando for colocar o trem nos trilhos, puxar a orelha, faça para a pessoa, talvez, em particular, né? Porque você não quer expor ela, na verdade. Ela sabe que ela pode melhorar, vamos dizer assim. Isso é um estilo de liderança. Tem líderes, se é que a gente pode chamar assim, que fazem o contrário, né? Gostam de mostrar, mas está em extinção, né? Vamos dizer assim. Eu espero que sim, né? Eu acho que assim, então você discute, você chama a tua equipe, você corrige algumas coisas. Obviamente, se você corrige uma vez, corrige 2 vezes, corrige 3 vezes, as coisas não vão bem, você tem que fazer alguma manobra, né? Você tem que fazer alguma substituição e tal. Mas eu acho que você tem que ser uma pessoa aberta, uma pessoa que discuta com o seu time para chegar num resultado Quase final. como um técnico, você gosta de futebol, né? Eu sei que você gosta. E técnico de futebol. Você sabe, você tem os seus jogadores, que é a sua equipe, mas você sabe qual é o perfil de cada um e como lidar com cada um e em qual posição colocar cada pessoa do seu time, né? Ter essa habilidade não é para qualquer um também. Eu acho que você tem que extrair, Patrick, extrair o melhor de cada um. Então você contrata uma pessoa, ele é um comprador, ele fala muito bem, ele tem, se comunica muito bem, mas ele não é muito bom num determinado, numa planilha Excel, por exemplo, um exemplo simples. Então, tem outras pessoas que não, que são analistas, a pessoa fica ali no cantinho, tem um poder analítico muito bom, mas não é muito comunicativo. Então, você não vai pedir para essa pessoa ficar no front ali da comunicação. Então, extrair de cada um aquilo que ele tem de melhor. Eu acho que o líder tem que ser assim, ele tem que estar sempre muito atento,
né? Muito atento do que está acontecendo com a sua equipe, não chegar, falar bom dia e boa tarde, boa noite e deixar o teu time navegar sozinho. Sim. Não, tem que participar. Já aconteceu isso comigo e de uma forma muito rápida, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa grande empresa e os diretores ficavam num determinado andar, no 17º A. E toda a minha equipe ficava no 6º andar. Na conversa com o CEO, eu me reportava, o CEO, a tua mesa é aquela ali, a Brahma, a tua sala é aquela ali. Eu falei, você se incomoda se eu for trabalhar lá no 6º andar, na minha bainha ali do lado, no meio do meu time? Ele falou, Brahma, você faz o que você quiser. Que legal. Eu nunca sentei lá praticamente, só fiquei sentado no meu time e rapidamente eu entendi o que estava acontecendo, era fácil a comunicação, a gente resolvia problemas em minutos. E se tivesse sentado um pouco longe, tem que passar um e-mail, tem que marcar uma reunião, isso não funciona. Fui trabalhar no meio ali, pertinho com o meu time, isso foi muito bom. Legal. Então a dica que eu também dou para você que está no domínio é assim, o sim sempre que possível e o não quando necessário. Legal, pessoal, escutem bem essa outra dica, anotem aí, que é muito importante também. Maravilha. E vamos partir para uma sessão aqui de perguntas dos telespectadores. Então a gente tem algumas perguntas e vamos lá. Primeira pergunta é do Pedro Santos Dias, de São Paulo, da sua cidade. Ele pergunta o seguinte: durante esta pandemia, muitas empresas ficaram sem matérias-primas, peças e outros insumos por dependerem da China. Essa dependência é um alto risco? Pergunta que ele faz especificamente sobre a pandemia. Pedro, isso ocorreu e ocorre até hoje ainda, e na minha opinião um grande erro, né? Um erro do Ocidente. O Ocidente empurrou muitas coisas que não queria produzir, né? Se fabricar, ou por custo ou por problemas ambientais, por exemplo, vamos empurrar para a China, né? E aí se empurrou para a China e hoje você viu o que aconteceu com a pandemia, né? Então, assim, eu acho que foi e continua sendo uma falha você transferir isso para quase tudo para a China. Eu entendo assim, hoje as empresas devem tomar muito cuidado, olhar o que for possível, mudar as suas formulações, quando possível, obviamente, os seus equipamentos, ali mudar algumas peças, o que for possível, e não ficar tão dependente da China. De um país só? De um país só. Agora, na pandemia, a gente estava lendo, assim, ouvindo, a Apple teve um problema muito sério, ela tinha praticamente toda a parte de celulares sendo produzida na China, né? E com a pandemia, o que aconteceu, ela ficou desabastecida. Hoje não, já faz algum tempinho, durante a pandemia ela já direcionou isso para a Índia também. Então, assim, foi um erro do passado, né, empurrar tudo isso para por pressão você acha que por pressão de competição ou para conseguir preços e custos mais baixos era o caminho natural, vamos dizer assim, porque a China surgiu como uma opção de produzir muita coisa a um preço mais baixo do que os outros países. Então, acho que talvez até por naturalidade essas empresas, a maior parte migraram para a China, né? Não, eu não tenho dúvida quanto a isso, porque eu, como diretor de supply chain e área de suprimentos, muita coisa vem da China, as matérias... Você vê mesmo agora, para produzir a vacina, o IFA, né? Quase tudo a matéria vem da China também. O que você hoje, com a área de inovação, discutindo, o que você puder não depender tudo de um país, tudo de um país só, é importante, porque você depender toda a sua matéria-prima ou peças, insumos de um país só, acontece alguma coisa. Então, a dica é assim, se você puder, tente encontrar em outros países também essas matérias-primas, esses equipamentos, o mais próximo possível da tua planta, para que você não tenha problemas no transporte, fretes mais baratos, né, um custo mais baixo. Então isso você tem que ter. Agora, obviamente, tem um determinado produto que só a China faz. Eu já tive esse problema durante a minha carreira aí várias vezes, né? Você vai comprar uma matéria-prima, quem faz? É só a China. Então aí você discute muito com a área
de inovação, de garantia de qualidade, se consegue aprovar um outro produto, se a inovação tem, se o desenvolvimento, perdão, tem condição de mudar alguma coisa na formulação. Claro. Então, ele me perguntou do risco, realmente é um risco. Agora, também, hoje eu não vejo muita saída não, porque... É o que é e tem que lidar com isso agora. Muita coisa vem da China mesmo. Eu acho que com essa pandemia balançou um pouco, né? As empresas balançaram e perceberam o risco que é você ficar na mão de um único país. Que tem uma característica muito única, né? A China se comporta no mundo dos negócios de uma maneira peculiar, né? Porque é uma mistura de regimes, vamos dizer assim. Eles têm a mão forte do governo, mas são empresas atuando fortemente no mercado global, então eles conseguem um crescimento absurdamente alto e acho que todas as empresas multinacionais, ou a grande parte, têm suprimentos com a China de alguma forma, né? Então isso é muito estratégico. Falar assim é muito simples. Eu sei que não é fácil você mudar uma formulação, tirar uma peça, transformar uma peça de um trator que vem da China, agora não quero que venha mais da China. Quem vai fabricar essa peça? Não é simples. O que eu comento é assim, tudo que for possível a gente ter outras opções de fornecimento seria importante, para não depender única e exclusivamente de um país. Ou de um fornecedor, porque às vezes você tem ou de um fornecedor sócio também. Legal. Exatamente. Então, olha só, mais uma importância estratégica de supply chain, dá mais ou menos esse direcionamento para desenvolver opções, não ficar na dependência só de um país ou de um fornecedor. Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Mais uma pergunta. Dessa vez é do Lucas Albuquerque, de São Paulo também. Ele pergunta, qual a importância do S&OP nas empresas? Tenho muita dificuldade em implantar em minha empresa. Possivelmente seja também da área de supply chain, talvez. Provavelmente. Lucas, né? Lucas. Bom, Lucas, fundamental você ter essa ferramenta dentro da sua empresa. Né? Como a gente até comentou agora há pouco sobre a S&OP, né? Que a gente até... ela é uma ferramenta que ajuda a equilibrar todos esses departamentos, né? Como eu comentei agora há pouco. Então, é fundamental que você tenha essa reunião de supply chain, ela pode ser mensal, depois no começo ela é um pouco mais longa, porque você vem discutindo todos os produtos e depois ela se torna um pouquinho mais curta, né? Eu já trabalhei em empresa que eu comentei, bom, vamos implementar o S&OP. Aí o dono da empresa falou assim, não, outros gerentes já tentaram isso e não conseguiram. Falei, bom, me dá essa chance, no comecinho nós vamos gastar aí uns 3 dias com cada reunião, porque são muitos departamentos dentro da empresa, né? Era uma empresa farmacêutica, então você tinha dermatologia, oncologia, claro, né? Cardiologia, então com cada um você levava muito tempo, que eram muitos produtos, muitas matérias-primas para discutir, bom, enfim, a gente levava muito tempo. 6 meses depois nós já conseguimos reduzir isso aí praticamente para um dia, todos os departamentos, porque você vai afinando, né? Afinando, colocando os produtos A, B, C. Então, tem uma hora que você começa a discutir mais só os A's, né? Os B já estão equilibradinhos, os C's também. Então, Lucas, né? Fundamental que tenha essa reunião, insista. E agora, uma dica. Você tem que convencer a alta direção da sua empresa a comprar essa ideia. Porque senão, na primeira reunião vai todo mundo, na segunda vai todo mundo, na terceira área comercial não vai, na quarta área produtiva não vai. Então é importante que a alta direção compre essa ideia e que, né, dê força para você, para que você possa implementar. Porque deve ser possivelmente por isso que ele está tendo essa dificuldade, porque ele fala, tenho muita dificuldade em implementar. Se não tiver a chancela, o aval, a assinatura e o apoio da alta gerência, da alta gestão, é muito difícil, né? Sim. A alta gestão tem que entender a importância, né? Cabe ao Lucas aí, no caso, conversar. Convencer. Não, mas eu não tenho dúvida, viu, Lucas, que no momento em que a empresa, os donos da empresa, os seus superiores ou diretores, começarem a ver os resultados, sem dúvida nenhuma, eles vão ficar extremamente satisfeitos com você e vão te agradecer por você ter insistido, né? Porque vale a pena, é uma ferramenta que te ajuda a
controlar melhor essa parte comercial, com a parte produtiva, com a parte financeira. Então, é extremamente importante. Então, se você precisar de alguma força, estou aí para te ajudar. Boa, isso é excelente também. Abramo, você, quando a gente combinou, quando eu te convidei para essa entrevista, você me comentou rapidamente uma história que eu queria que você pudesse repetir aqui, que eu achei fantástica. Mostra um pouquinho das habilidades de negociação, que é a famosa a história da negociação com o libanês. Se você pudesse trazer isso para a gente. A gente falou isso rapidinho no café. Exatamente. Né? Então, tá, vamos lá. Essa é uma história assim, tem a ver com negociação. Né? E o que aconteceu? Quando eu fui transferido para a Holanda, foi em final de setembro de 2006, então eu cheguei em outubro, dia 1º de outubro de 2007, fui para a Holanda, cheguei, comecei a trabalhar, né? Minha responsabilidade era desenvolver os mercados chinês, indiano, essas coisas com matérias-primas. E uma das principais matérias-primas, o preço começou a subir assustadoramente. Uma commodity. Exatamente. Ela saiu de 22 euros e começou a subir, 22, 24, 26, 28. Bom, por que esse preço começou a subir? Aí nós voltamos para a China. Alta dependência da China. E para eu comprar essa matéria-prima da China, e aí começou a subir. E a China, se não me falha a memória, 2007 ou 2008 ia ter a Olimpíada. Foi isso, por aí. Então o governo chinês começou a fechar algumas empresas que poluíam muito. E essa empresa que produzia, que era uma grande empresa que produzia essa matéria-prima, ela jogava um pouco de restos lá no arrozal lá. Então ficava aquele negócio, né? Resto de antibiótico no arroz ali. Então era um pouco complicado. O governo, para fechar um pouco, para ficar bem na fita na Olimpíada, andou fechando várias empresas. Aliás, fechou mais de 2.000 empresas na época. Meu Deus. Tudo na China é grande. Tudo é grande. Então, eu me lembro que fechou mais de 2.000 empresas naquele período. Né? Bom, e por essa razão, você tira um player grande e começou a faltar matéria-prima, começou a ficar escassa e o preço começou a subir. Sim. Bom, e eu comprava também de uma outra multinacional holandesa, essa matéria-prima, e que essa empresa tinha algumas plantas espalhadas, tinha planta principalmente no Egito, onde ela produzia essa determinada matéria-prima. E, obviamente, o diretor começou a me ligar, querendo marcar reunião para subir o preço. E eu fugindo um pouco, né, porque eu não queria aumentar, eu tinha acabado de chegar na Holanda para fazer um bom trabalho e cai essa bomba de subir o preço assim, de uma matéria-prima super importante. Bom, moral da história é que não tive mais chance e tive que atender o Salé. Aí, bom, o Salé chegou para conversar comigo, começamos a conversar, tal. O senhor vê, né, senhor Abramo, o preço está subindo, o senhor está pagando aqui $22 ainda, o senhor não tem contrato com a gente aqui, o senhor tem pedidos colocados, assim, para vários meses, mas o senhor não tem um contrato, então, mas independente, o preço está subindo e tal. Ele até que chegou, nessa hora ainda estava suave. Não, estava tranquilo, assim, eu pensando o que eu vou fazer aqui para não subir muito preço. Bom, eu sei que num determinado momento, eu falei, o seu nome é assim, um nome, né, Salé, qual é a tua origem? Ele falou, eu sou libanês. Ele era o diretor para a Europa e para o norte da África ali. Eu falei, você é libanês? Ele falou, sou libanês. Falei, poxa, que interessante. Lá em São Paulo, né, no Brasil, eu sou brasileiro, e especificamente ali em São Paulo, a gente tem uma colônia libanesa muito grande. Enorme. Eu até falei para ele, até onde eu sei, no Líbano vocês têm 3 milhões e meio de habitantes. Em São Paulo, entre libaneses e seus descendentes, tem 10 milhões. Ele falou, não, é isso mesmo, senhor Abramo. O senhor sabe que eu respeito o país de vocês, eu tenho um carinho profundo, meu povo tem um carinho profundo pelo Brasil, né? E eu vi, a conversa foi seguindo, e eu vi que ele começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas, assim, ficou emocionado. Emocionado. Né? Emocionado e tal. E eu também estou ali conversando, mas também com o meu lado assim, de negociador, percebi que esse era o caminho porque se eu continuasse falando, fala de preço, eu vou aumentar, eu quero abaixar, eu vou aumentar, a gente ia ficar nessa briga. E não ia sair. Não ia sair nada, eu ia ter que pagar o preço. Eu
Comecei a seguir por essa linha e a gente terminou praticamente, a gente ficou mais assim 1 hora falando dessas amenidades. Descendência assim, libanesa no Brasil e quão importante que é o Brasil para quem é libanês. Bom, moral da história, Patrick, no final da conversa, ele subiu muito pouco o preço da matéria-prima. Maravilha. Ele falou, eu vou batalhar lá, porque você já tem os pedidos, então a gente vai tentar manter preços baixos. Não, o preço da matéria-prima chegou a 48 dólares, 48 euros, para você ter uma ideia. Saiu de 22 quando eu cheguei e chegou Deus, a dobrou. picos de 48. E eu não tive nenhum problema de desabastecimento e o preço para nós ficou em torno de 28 no máximo. Meu Deus, então eu tive um save, nós tivemos lá na época um save de 2 milhões de euros. Né? Então eu acho que a dica que eu dou assim, você que está nos assistindo, negociação não é uma coisa que tem que ser muito dura assim, né? Tem que ter, obviamente, mas olha, percebe no teu fornecedor aí, tenta pescar alguma coisa, você vê, eu pesquei na parte emocional, a coisa saiu bem, a gente teve um save, não sofreu desabastecimento, e eu fiquei amigo dele durante muitos anos, a gente sempre ficou trocando e-mail e tal, essas coisas todas. Então, é a dica que eu dou, na negociação, vá aberto. Procura entender, né, qual é a personalidade, o que é importante para o seu negociador também, né? Isso eu acho que mostrou a habilidade de negociação e mostrou um pouquinho também aquilo que você falou no início da entrevista, né? Os pilares, mental, emocional, espiritual. Você soube lidar bem e alternar, né? Você estava lá com o racional mental no seu objetivo, mas você trouxe o emocional totalmente para a conversa a hora que você viu que poderia ser um caminho ali, né? E não é porque a pessoa assim, foi um emocional, eu vou baixar o preço. Não, claro, ele tinha lá, mas ele conseguiu subir um pouco o preço, mas manter não a patamares assim. Então, foi uma história interessante que me marcou assim, né? E que trouxe um save para a companhia, foi muito legal. Essa parte a gente teve um bom relacionamento. Hoje ele é teu amigo, provavelmente. Acabou. O que eu quero dizer, às vezes o fornecedor não tem como baixar o preço, o mercado. Mas eu não tenho dúvida que nesse bate-papo nosso, né, nessa aproximação, eu não tenho dúvida que ele batalhou muito internamente para manter o preço razoável, né? Perfeito. Então foi isso, eu achei excelente muito legal. Excelente dica, Abramo. Foi uma boa história. Abramo, a gente está no momento do programa que a gente gostaria de ter uma mensagem sua para os nossos telespectadores e eu sei que você preparou, né, uma mensagem que a Paula, nossa diretora, tem a mensagem para soltar aí. Vamos fazer isso? Vamos soltar essa mensagem? Vamos. Ela fala um pouquinho de pressão em cima das áreas de supply chain, das áreas de operações, eu acho que... Legal, maravilha. Vamos lá. Paula, você solta para a gente ali? A pressão por resultados existe em todas as empresas. A área de supply chain sofre uma forte pressão por ser uma área de operações. Comprar bem, afinal, começamos ganhando dinheiro na compra, planejar a produção de forma ordenada e sincronizada. Precisamos fabricar produtos que tragam margem para a empresa. Uma logística confiável. Aliás, um KPI que nos ajuda e muito a controlar é o OTIF, a On Time in Full. Enfim, todos os departamentos sofrem pressão. Vender, produzir, controlar, garantir, entre outros verbos que compõem a dura luta do nosso dia a dia. Mas nada disso pode afetar o equilíbrio do gestor. Não podemos deixar que a pressão nos tire do nosso foco. Mantenha o respeito e trate com educação o profissional que trabalha com você. Agindo dessa forma, não o caracteriza, digamos, como um gestor bonzinho. Isso é maturidade profissional. Seja bom com as pessoas e cruel com os processos. Maravilha. Abramo, adorei essa mensagem final, hein? Na verdade, você falou um pouco sobre pressão, que a área de supply chain sofre muita pressão, porque está ali no cerne da empresa, tudo que a gente já explicou, você já percorreu bem esse caminho da explicação. E você fala uma frase final ali impactante, forte, que é:
seja cruel com os processos, mas seja bom com as pessoas. É isso mesmo? É isso, e a gente já, nesse nosso bate-papo aqui, a gente já falou do líder democrático, do líder liberal, de respeitar as pessoas, ambiente positivo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Esse é o meu estilo, né? Então eu acho que você tem que ser realmente cruel com os processos, um cruel, né? Para que as coisas funcionem com regras, com processos, as coisas têm que seguir assim. Senão a gente volta, que nem eu disse agora há pouco, aquela empresas caórdicas. É o caos com uma certa ordem. Funciona, mas é um estresse. Você vai para a tua casa esgotado no final do dia, fisicamente, mentalmente, né? Porque é uma bagunça. Funciona, algumas empresas funcionam, outras não. Mas então eu acho assim, né, Patrick? Respeite as pessoas, respeite a diversidade, seja bom com as pessoas, seja positivo, ajude as pessoas a trabalhar o seu mental, as coisas positivas. E seja cruel é um termo, digamos, seja responsável, siga as regras, siga os processos. Mas as regras não podem ser quebradas? Claro, em determinado momento as regras podem ser quebradas, você avalia o que você está... Né, pleiteando. Então você pode quebrar algumas regras, tudo, mas você precisa seguir, né? Então, nós aqui que somos... estamos no Brasil, um país extremamente emocional, né? Nós temos essa característica. Até certo ponto, muitas empresas têm essa tendência de serem caórdicas, né? Vamos dizer assim. Porque o caos, a gente o Brasil é um povo quente, onde as relações e as emoções muitas vezes estão à flor da pele. Então, a questão da emoção está sempre bem presente. Mas você disse bem, né? A emoção você pode direcionar, seja cruel com os processos, mas com as pessoas não. Quer dizer, você separa muito bem a racionalidade da emoção para que você não seja uma empresa caótica, que pode funcionar, mas pode ser muito estressante, mas sim uma empresa que consiga todos os resultados, mas seja uma empresa leve, gostosa de trabalhar, né? Que afinal a gente fica agora em home office, mas a empresa é o nosso mundo, né? Fica 8, 9, 10 horas, mais quando você é executivo, já está em posições superiores, muito tempo lidando com isso. Então, ter um bom ambiente de trabalho é fundamental. Sem dúvida. Então, na verdade, essa mensagem é isso. Todo mundo sofre pressão dentro da companhia, né? Eu brinco que em algumas coisas eu administro com verbos, né? Então, comprar, vender, garantir, controlar, né, produzir, são tudo verbos que estão ali no dia a dia nosso. Sim. E é dura essa vida dentro da empresa, não é fácil vender, né? Não é fácil controlar, não é fácil você garantir algumas coisas da companhia, né? Então, é tudo muito difícil, é tudo duro para todo mundo, né? Então, e se a gente consegue trabalhar bem, com ambientes melhores, não que você não possa se estressar, faz parte do processo, mas equilibrado, sabe? Com um determinado respeito, né, por todos. Eu acho que isso é fundamental para um executivo ter sucesso. Maravilha. Abramo, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Eu te agradeço bastante pela tua presença. Eu acho que para todos os telespectadores foi uma entrevista, e espero que tenha sido uma entrevista inspiradora, com um executivo bastante experiente, que tem um lado humano bastante forte e assim conseguiu, com essa sua maneira de gerir, chegar a um posto bastante alto no mundo corporativo. Te agradeço mais uma vez. Patrick, estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. Que você venha mais vezes. À sua disposição e obrigado a todos. Um grande abraço aos nossos telespectadores e internautas. Maravilha. Pessoal, até a próxima vez com mais um programa Business 360. Um grande abraço e boa noite.